Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema de alvenaria estrutural. O primeiro ponto é a gente precisa definir o sistema, né? Então é o que basicamente difere o sistema de alvenaria para o sistema tradicional ali de concreto armado. Então os elementos ali de alvenaria eles trabalham simultaneamente, né? Absorvendo os esforços e vedando os espaços, que é diferente ali do sistema tradicional de concreto armado, onde a alvenaria ali do sistema de concreto armado ela serve apenas para vedar a estrutura. Aqui na alvenaria estrutural, além de vedar a estrutura, ela tem a função de resistir ali aos esforços da estrutura. Então, basicamente, a gente consegue ali fazer a eliminação das vigas e pilares nesse sistema, precisando apenas ali na transição, que a gente chama de pilotis, que é responsável por captar as cargas do sistema de alvenaria estrutural e transmitir elas para a fundação. Ok? Temos agora as principais normas que regem esse sistema de alvenaria. Precisamos apenas ficar atentos aqui a essas principais aqui, ó, que seria basicamente a 16868 e essas duas últimas aqui que fala a respeito de blocos cerâmicos e blocos concreto. Essas demais aqui, as intermediárias, elas são padrão ali para qualquer tipo de sistema estrutural ali que a gente está dimensionando. A principal norma aqui que a gente utiliza ali com frequência para desenvolver projeto é a 16868-1 ali de 2020, que ela fala basicamente sobre projetos. As demais é legal a gente estudar também, pois tem informações importantes ali para entender o sistema um pouco mais a fundo. Ok? Agora eu deixo também um pouco algumas indicações aqui de livros que vocês podem estar aprofundando ali no conhecimento ali. Que é basicamente aqui do Guilherme e dos Márcios aqui. São boas referências aqui para conhecer um pouco mais do sistema. Vamos falar agora um pouco sobre os elementos que compõem o sistema. O principal elemento que compõe o sistema é o bloco, né? Basicamente temos dois tipos, né? Que é o bloco cerâmico e o bloco de concreto. O que muda entre os dois materiais é basicamente as propriedades, né? O bloco de cerâmico a gente tem propriedades ali de módulo de elasticidade, coeficientes diferentes do bloco de concreto, porque são materiais diferentes. E outra informação importante é que o bloco cerâmico ele tem um peso menor ali do que um bloco de concreto. Na prática, para edificações de pequeno porte, a gente vê aí a utilização de bloco cerâmico com maior intensidade e para edificações de grande porte, a gente vê a utilização de blocos de concreto com uma maior intensidade. Isso basicamente se dá porque estruturas ali na verdade, o bloco de cerâmico, a argila que ele é feito ali, né, no caso, a gente não consegue manter um rigoroso controle de qualidade ali, ela varia, né? Por safra ali, então não consegue se o tempo todo argila de boa qualidade que consiga altas resistências de bloco cerâmico. Agora, por contrário, ali o bloco de concreto ele basicamente precisa ali de cimento. Então o pessoal consegue variar ali o traço e consegue altas resistências e um controle de qualidade melhor ali para os blocos de concreto. Beleza? Além ali dos tipos de bloco, a gente tem os tipos de família, né? Então a gente tem a família de 29 e a família de 39. Elas levam esse nome aqui, a inicial 29 e 39, por conta do bloco inteiro aqui, pessoal. Então temos aqui um bloco inteiro de 29 na família de 29 e o bloco inteiro aqui na família de 39 é o próprio bloco de 39. Então, devido ao bloco inteiro, a gente tem o nome da família. O que diferencia uma família de outra? A família de 29 a gente tem basicamente três tipos de bloco aqui, que é o bloco inteiro, o bloco de 44, que é para as amarrações em T e amarração em cruz, e o meio bloco que a gente utiliza ali normalmente onde acaba a parede ali. Onde termina a parede a gente vai precisar de um meio bloco ali para fazer a amarração. Ok? Agora na família de 39 surge um bloco aqui que é o de 34, ó. Basicamente ele serve ali para a gente fazer a ligação ali dos encontros em L da parede, para fazer a amarração dela ali. Beleza? Além das famílias, a gente tem a parte das amarrações aqui das paredes. O que normalmente a gente usa no dia a dia é essa segunda opção aqui, pessoal, da amarração direta das paredes, pois assim a gente não perde eficiência
E quando a gente não consegue fazer amarração direta, salvo que a gente tentou todas as possibilidades, a gente tem a possibilidade de fazer a amarração indireta das paredes, que é o que a gente chama de junta-prumo. Só que essa junta-prumo traz algumas limitações para a gente. A gente tem uma dificuldade maior de executar essas paredes e a gente perde um pouco da eficiência ali dessa amarração segundo a norma, né? Existem estudos ali que mostram que mesmo que essa amarração indireta com grampo ainda tem uma eficiência aqui entre essa amarração de paredes, mas a norma ela é mais restritiva e fala que a gente não tem eficiência quando a gente faz esse tipo de amarração. Beleza? Aí basicamente seria isso, pessoal. Quando a gente tem uma carga aqui agindo, né, na estrutura, que seria esse trecho aqui de cima, essa carga ela se propaga aqui a um ângulo de 45 graus, aqui ela se dissipa na estrutura. Beleza? Ela vai se propagar a um ângulo de 45 graus e ela vai ter ali, se estiver próximo ao encontro de paredes, ela vai continuar propagando ali a 45 graus. Vai ter essa interação entre grupos aqui, ó, que seria basicamente isso daqui, ó. Beleza? Só que aí eu falei para vocês, né? Quando a gente tem esse caso aqui de junta-prumo, vocês estão vendo que aqui formou uma junta-prumo, não tem nenhum tipo de amarração aqui entre as paredes. Aí a gente tem que tomar cuidado aqui, que fala no item 9.6.1, ó. Deve ser considerado que existe a interação quando se trata de borda ou canto com amarração direta. Então, quando a gente tiver amarração direta, a gente vai falar que a carga ela se propaga aqui entre os grupos, né? Aí que em outras situações de ligações que não há amarração direta, a interação não pode ser considerada. Então a norma, pelo item 9.6 aqui, ponto 1.1, é mais restritiva aqui quando a gente tem junta-prumo. Então devemos tomar cuidados nessas circunstâncias. A norma também aqui de alvenaria 16868-1, ela traz uma tabela aqui, quando a gente não tem ensaios de laboratório ali para a obra que a gente vai fazer, a gente pode se basear nela. Basicamente foram feitos ensaios ali do Brasil todo e foram feitos, né, pegaram ali os piores resultados e para ficar a favor da segurança e trouxeram esses valores aqui nessa tabela. Basicamente, eles pegaram o bloco, né, fizeram um ensaio ali da resistência do bloco, que a gente chama de FBK, com uma resistência de argamassa aqui, essa daqui foi padronizada. O que é sugerido ali para resistência de argamassa? Entre 70% a 100% da resistência do bloco é sugerido para resistência de argamassa. A gente pode chegar até em 150% da resistência do bloco ali para sugestão de argamassa. Mas normalmente a gente fica ali na recomendação entre 70% a 100%. Então eles pegaram, né, ensaiaram a resistência do bloco, utilizaram a resistência da argamassa padrão, com uma resistência do grout também padrão aqui, que esses valores estão padronizados. Aí eles fizeram um ensaio do que? Basicamente um ensaio de FPK e FPK cheio, né? O que é FPK? É a resistência do prisma. Então eles pegaram, o que é um prisma, pessoal? Eles pegam um bloco, colocam uma junta de argamassa aqui de 1 centímetro, que é padrão aqui entre os blocos. Aí colocam o outro bloco aqui em cima também assentado. Aí eles vão lá e colocam na prensa, pessoal, e vai ensaiar aqui a compressão desse bloco aqui, ó. Então vai ter a prensa ali e eles vão colocar essa força. E essa força basicamente é o valor aqui que a gente encontra nessa coluna do FPK, é a resistência do prisma. E qual que é a diferença do FPK asterístico, que é o prisma cheio? É basicamente que além de eles fizerem o ensaio do prisma, eles colocaram o grout aqui nesses furos do bloco aqui. Por isso que chama de FPK asterístico, que é o prisma cheio. Então essa é a diferença. Então porque o valor do prisma é importante para a gente, porque com base no prisma a gente consegue chegar na resistência da parede quando a gente não faz o ensaio, que a gente vai falar um pouco mais ali na frente. Ok? Então essa tabela é importante porque aqui a gente tem dados cruciais ali para a gente dimensionar a nossa alvenaria. Então na ausência de ensaios por parte da construtora, a gente pode adotar como base a tabela da norma. Beleza? Outra informação importante que a gente precisa saber é sobre a classe do bloco. Por quê? Lá naquelas normas sugeridas ali que eu passei para você, que é as normas importantes, na 6136 de 2016,
ela fala sobre classe de blocos. Por que eu trouxe isso para você? Porque o item aqui 5.3.1, para aplicação abaixo do nível do solo, devem ser utilizados blocos de classe A. Então toda vez que a gente fala ali de blocos que estão abaixo do solo, então quando que é esse tipo de caso? Muros de arrimo, piscina que tiver abaixo do solo, a gente precisa utilizar blocos de classe A. E o que é um bloco de classe A? É basicamente um bloco com resistência maior ou igual a 8 MPa. Então, infelizmente, toda vez que falar-se em dimensionar muro de arrimo, dimensionar piscinas que estão enterradas ali, a gente vai precisar utilizar um bloco de no mínimo 8 MPa de resistência. Resistência da parede. Então, o que impacta na resistência da parede ali? Ela depende do quê? Da resistência do bloco e argamassa, da espessura da parede. Em alguns casos de prédios altos, quando a parede está estourando, a gente pode pensar se utilizar em parede dupla, porque isso vai dividir metade da carga para cada parede. Então, a parede dupla pode impactar ali na resistência da parede, porque vai impactar ali no volume de carga que vai para cada uma. Quantidade de pontos de grout, aquela coisa. Quando a gente enche todos os septos de grout, todos os furos do bloco, a gente aumenta a resistência dela também. E outra coisa que impacta também é a altura da parede. Quanto mais alta a parede, pessoal, quanto maior a altura dela, menor é a resistência ali. Mais para frente vocês vão ver que a gente tem um coeficiente que pega essa altura da parede aqui e vocês vão conseguir observar que quanto mais alta a parede, menor é a resistência dela. E também ali um pouco mais para frente, quando a gente avançar, vocês vão ver também o que os lintéis eles ajudam ali na distribuição dos esforços horizontais, que basicamente a gente consegue unir grupos ali quando a gente utiliza os lintéis, mas fiquem tranquilos que eu vou falar um pouco mais ali para frente sobre esses assuntos específicos. Ok? Então, como eu já falei ali na tabela, né, de resistência de blocos, aqui como que a gente faz a determinação da resistência da parede? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente tem a opção de fazer um ensaio de prisma. É basicamente aquele desenho que eu fiz para você, a gente coloca um bloco sobre o outro com uma junta aqui de argamassa de 1 centímetro aqui entre os blocos. 1 centímetro é padrão, pessoal. E com base no resultado de resistência desse ensaio, a gente consegue chegar no FK, que é a resistência da nossa parede, que basicamente é o quê? 0,7 do FP. O FP é o quê? É o FPK dividido pelo gama M ali da alvenaria, que é 2, pessoal. Então é 0,7 da resistência do prisma dividido por 2, a gente chega na resistência da parede. Se a gente quiser ser mais específico, pessoal, a gente tem a opção também do ensaio de pequena parede, mas ele é um pouco mais raro de se ter resultados, porque a gente já tem que moldar um trecho maior, né? Uma pequena parede aqui, ó. Se a gente fazer o molde dessa pequena parede, aí a gente já pode estimar a resistência da nossa parede, basicamente sendo 0,85 vezes o resultado da resistência dividido pelo gama M. Então é uma maneira, ou se não, um último caso, que esse daqui é extremamente raro, a gente basicamente como se diz, executar a nossa parede e extrair a resistência dela. E basicamente é igual a resistência obtida em ensaio é igual à resistência da parede nossa, mas esse último caso é extremamente raro. O que a gente vê na prática é a parte do prisma aqui, esse primeiro, ó. Beleza? E aqui em cima a gente tem a consideração, né, para calcular ali a resistência, né, que é basicamente a área líquida, né, quando a gente está com o prisma oco. E aqui a gente também tem a determinação de área bruta, né, quando a gente está com o septo grauteado, né. O que é a diferença entre quando vocês ouvirem o termo área líquida é quando é só as faces externas e área bruta é quando é toda a área aqui do bloco. Beleza? Além disso, um outro termo, né, que é bem que é preciso a gente fazer a avaliação ali no sistema de alvenaria estrutural é a parte da esbeltez das paredes, que é basicamente a flambagem, né, da parede.
Então a gente pega a altura da parede, que é o HE, e divide pela espessura do bloco. A gente vai chegar num resultado, ele precisa ficar nesse intervalo aqui, que é 24 ou 30. Na maioria dos casos a gente fica abaixo de 24, que a nossa alvenaria fica no trecho aqui de alvenaria não armada. Se no caso uma edificação pequena ficar no limite armado, né, que é entre 24 e 30, a gente deve aqui respeitar a armadura mínima que consta lá no item 12.2 da norma. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque se a nossa esbeltez ficar entre 24 e 30, a gente precisa armar a parede com a armadura mínima ali. E nos casos ali que a alvenaria é passado 30, ainda a gente tem a possibilidade ali de dimensionar essa parede muito esbelta. Então aí a gente precisa consultar o anexo C. Mas mais para frente, ali ao decorrer do curso, eu mostro essas outras possibilidades também para vocês. Ok? Aí também, para edificações térreas, a gente tem uma brecha aqui também que é legal, pessoal. É para não precisar da armadura mínima, né? Se o nosso intervalo ficar entre 24 e 30, a gente tem a possibilidade aqui também de admite-se paredes não armadas com índice de esbeltez menor ou igual a 30, desde que o coeficiente aqui ponderador da resistência da alvenaria seja considerado igual a 3. Então eu posso, para edificações térreas, fazer a alvenaria ali com índice de esbeltez entre 24 e 30, sem considerar armadura mínima, desde que eu use um gama M igual a 3. Na prática, pessoal, pode utilizar o gama M igual a 3 ali para edificações térreas para fugir, né, se caso você cair nesse intervalo, porque a alvenaria ali de edificações térreas, elas passam com uma certa folga, porque a gente tem um nível de cargas menores. Normalmente o gama M padrão aí da alvenaria é 2, pessoal. Então, basicamente, a gente aumentou aí 50% aí do ponderador aí da resistência da alvenaria. Então pode ser um artifício ali para edificações térreas ali para não precisar armar tanto a parede ali, se caso o índice de esbeltez ficar entre 24 e 30. Outro componente importante aqui da alvenaria é a argamassa. Qual que é a função da argamassa? Permitir um apoio uniforme ali entre os blocos, garantir a aderência de um bloco sobre o outro. Ela tem a função também de resistir à tração, vocês vão ver isso um pouco mais à frente. A argamassa também tem a função de resistir ao cisalhamento. E aqui também é o que eu já tinha comentado ali com vocês sobre a recomendação, né, da resistência, que ela seja entre 70% a 100% da resistência do bloco e no máximo 150% da resistência do bloco. Observações sobre argamassa. Vocês vão ver aí também na prática, quem já trabalhou com obra aí de alvenaria sabe que existe dois padrões aí de aplicações de argamassa. Somente nas paredes ali longitudinais ali do bloco, ou um argamassamento total, que a gente chama, em toda a face do bloco ali. Qual que é a diferença entre uma forma ou outra? Isso daí acaba gerando polêmica. Mas basicamente quando a gente faz uma aplicação de argamassa parcial, que é nesse caso aqui, ó, a gente deve ser corrigido pelo fator de 0,8. Então para cálculo ali da compressão simples da parede, a gente tem uma perda de 20% da resistência da parede ali. Então para edificações pequenas ali, 1, 2, 3, 4 pavimentos, pode ser que não tenha problema. Mas quando a gente fala de dimensionamento de prédios, isso daqui acaba inviabilizando o dimensionamento do prédio. Então, nos prédios, é recomendado somente a aplicação total do argamassa ali, porque a gente perde 20% da resistência de parede. Aí o último componente aqui da alvenaria é basicamente os grouts, né? O grout é uma mistura bem parecida com o concreto, aplicado para preenchimento dos vazios dos blocos e canaletas de alvenaria. É basicamente composto ali por cimento, agregado miúdo, brita, água e cal. O cal pode ser substituído ali por algum aditivo para garantir a trabalhabilidade ali e retenção de água de hidratação. Tem alto slump, né, pessoal? Porque ela precisa preencher ali todos os septos, não ficar nenhuma bicheira.
e a resistência à compressão do grout deve assegurar que a resistência do prisma grauteado atinja o especificado em projeto. Então a gente deve seguir aquelas tabelinhas para a gente garantir a resistência final ali do prisma, que seja aquele que a gente especificou em projeto. Então por isso é padronizado em tabela, para a gente conseguir atingir os resultados que a gente espera. Ok? E um conteúdo aqui também que eu comentei com vocês é lintéis ali. Basicamente eles podem ser lintéis ali ou de viga, né, que seria uma viga ali na estrutura, ou se não também ele pode ser um lintel de verga aqui, que seria a verga da porta ou entre janelas aqui também. Basicamente esse é o termo utilizado para lintel. Qual que é a função deles, pessoal? É basicamente aqui, ó, vou pegar aqui esse trecho aqui, eu fingir que eu fiz a projeção da parede aqui para baixo, ó. Esse trecho 1, ó, vou chamar aqui de 1, ó. Aqui é a projeção da parede, aqui não dá para fazer um corte específico aqui na imagem, ó. Mas esse trecho 2, ó. Basicamente ele está pegando o trecho 1 ao trecho 2 e unindo os dois ali. Isso ajuda no quê? Ajuda na estabilidade da estrutura. Lintéis, pessoal, o que a gente costuma ver lintel? Em prédios ali acima de 15, 16 pavimentos, surge a necessidade de usar lintéis. Abaixo disso, a gente não tem grandes esforços de tração que fazem a necessidade de uso. Salvo regiões do Brasil aí que tem uma velocidade de vento alta, que aí às vezes ali com 14 pavimentos surge a necessidade, mas na maioria dos casos aí acima de 15, 16 pavimentos começa a surgir a necessidade. Ok? Até agora a gente falou ali sobre os componentes da alvenaria, agora a gente vai falar um pouco sobre a distribuição dos esforços, como que é feito, né? Basicamente a estrutura é dividida em grupos, então como que funcionam esses grupos? Eles são delimitados pelas aberturas, pessoal. Então aqui a gente tem uma porta, é o início de um grupo, ó. Aí ele veio e encontrou outra janela, beleza. Aí aqui ele veio e encontrou uma janela aqui também, ó. Então esse grupo 1 aqui, ó, pessoal. Esse grupo 1 aqui, ó, é toda essa região aqui marcada. E qual que é a função desse grande grupo aqui, pessoal? É basicamente pegar os esforços verticais aqui oriundos da estrutura, que é basicamente os esforços do quê? Da laje, carga de utilização, esforço permanente, peso próprio das paredes. Então é feita uma distribuição aqui pode ser charneira, grelha, aí vai depender do método de cálculo ali, pessoal, que a gente vai ver na sequência. Então toda a carga vertical vai incidir nesses grupos que a gente delimita aqui em toda a estrutura, aqui como mostra a figura. Beleza? Então essas são a importância aqui dos grupos de paredes, para a gente delimitar os grupos que vão receber as cargas verticais, e quanto maior esse grupo, mais carga ali ele vai receber. Ali. Quanto maior o grupo, maior a área ali de incidência de carga, mais carga vai pro grupo ali. Ok? Aí a gente tem, além dos grupos, a gente também tem os esforços horizontais. Aí basicamente os esforços horizontais ali que agem na estrutura, eles são delimitados em flanges, pessoal. Então quando um vento aqui estiver batendo aqui nessa direção aqui, por exemplo, ó, pessoal, dessa parede, ó, quem vai receber essa carga? Basicamente vai ser essa parede aqui, ó, pessoal. Todo esse trecho da parede que está perpendicular ao vento, mais essas abas aqui que a norma nos deixa considerar aqui, ó. Tá vendo? Basicamente, o que a gente limita essa aba aqui, ó? O que ela fala aqui de comprimento de aba? Aí é o item 10.1.3, comprimento efetivo de flanges em painéis de contraventamento. O comprimento da flange de painéis deve obedecer o limite de 6 vezes T. Então, se a gente estiver trabalhando com bloco de 14, vai ser 6 vezes 14 centímetros. Se eu não me engano, é 84 centímetros. Então, o comprimento máximo dessa aba aqui, que vai ajudar também na parede perpendicular ao vento, é 84 centímetros aqui para essa consideração. A gente vai ter exemplos mais para frente que eu vou aprofundar e fazer exemplos reais ali em cima da nossa estrutura. E outro ponto, né, além de a gente fazer a divisão dos nossos grupos lá, pessoal, para receber as cargas verticais, a gente precisa fazer a divisão aqui na estrutura dos grupos que vão receber os esforços horizontais também, pessoal. Aí basicamente é o que? Aqui, ó, no caso, subestruturas em X aqui, que normalmente é o termo aí que a gente encontra ali.
Então, a hora que um vento agir aqui nessa direção aqui, ó, vento X, ó, agir nessa direção, todas as paredes perpendiculares a X, elas vão receber esse vento. Além dessas paredes perpendicular, mais a aba que a gente comentou ali, pessoal, aquela de 84 centímetros, ó. Então a gente faz isso, ó, essa distribuição aqui dos trechos, ó. Beleza? Então, basicamente, aqui o desenho foi feito isso. Todos esses grupos que vocês estão vendo são basicamente as paredes mais as abas ali que eu comentei. Isso para X, como para Y também é a mesma coisa, pessoal. Então, a hora que o vento de Y bater aqui nessa direção, ó, todas as paredes perpendiculares vão receber mais as abas aqui da estrutura. Beleza? Além disso, né, depois que a gente faz essa delimitação dos grupos que vão receber as cargas verticais, os grupos que vão receber as cargas horizontais, a gente precisa fazer o quê? Basicamente a propagação das cargas aqui que vai para o grupo, né? Então a gente faz de maneira simplificada, a gente faz as charneiras plásticas, né, que vai delimitar as áreas de influência de carga aqui das lajes que vão em cada grupo. Com base nessas charneiras plásticas, a gente precisa calcular os parâmetros desse grupo para saber o quanto de inércia que tem neles, para delimitar o quanto de carga que eles vão receber. Então, primeiro passo, faz as charneiras, delimita a área de influência de carga que vai para o grupo. Aí o segundo passo é a gente calcular as propriedades geométricas desse grupo, que é basicamente o que? A gente vai calcular a área do grupo, a inércia dele, o CG dele, porque com base nisso a gente vai conseguir estimar o esforço real que vai para cada grupo desses. Ok? Aí além de toda essa separação, a gente precisa entender também quais são as cargas que agem na nossa estrutura. O que temos de cargas aqui então agindo na estrutura? Basicamente todas as cargas de utilização ali da nossa estrutura. Então as cargas permanentes, né, que a gente vai ter ali revestimento, cargas de utilização, mas mais as variáveis também, pessoal. Então o que a gente tem cargas variáveis aí na estrutura? Basicamente é a de utilização, né? Então a gente para quarto, banheiro, a gente tem pela norma lá, a 6120, a gente tem uns valores pré-definidos. Para corredores são outro tipo de carga, para escada também. Então a gente se baseia lá na norma. Para sacada também a gente tem uma sugestão de carga um pouco maior. Então a gente se baseia na norma ali para chegar nas cargas aqui da nossa estrutura. E além das cargas aqui verticais, a gente também vai ter os esforços horizontais aqui que vamos falar aqui, ó. Então os esforços verticais que a gente tem agindo na estrutura. Basicamente o peso próprio, revestimentos, paredes de vedação, caixa d'água e as acidentais, todas as cargas ali de utilização mais o vento ali na nossa estrutura. E como que funciona a propagação dessas cargas verticais na nossa estrutura? Então elas vêm caminhando, né, na nossa estrutura e quando ela encontra lá na nossa base, na nossa transição, ela encontra os pontos rígidos, ela tende a migrar ali com maior intensidade para esses pontos rígidos ali. Então é o que a gente denomina ali também como um efeito arco ali na nossa estrutura. Onde a carga da alvenaria estrutural ela vê pontos rígidos, ela tenta migrar ali para esses pontos rígidos, que são os pilares ou bloco de fundação. Beleza? E quando a carga está descendo ali na nossa estrutura e ela vê uma verga de janela, porta, como que funciona essa propagação de cargas? Basicamente vai metade para cada lado aqui. Ok? E o que essas cargas verticais elas resultam na nossa estrutura? Basicamente tensões nas paredes e a compressão aqui. Beleza? Além dos esforços verticais, a gente também tem as cargas horizontais, que é basicamente o vento, o desaprumo e empuxo de terra. O empuxo de terra a gente não tem sempre agindo na estrutura. Então, empuxo de terra a gente vai ter ali em alvenaria estrutural quando a gente estiver dimensionando uma estrutura que está enterrada. Ou se não, um reservatório de alvenaria, que mesmo que está superior, ele vai ter um empuxo de água ali agindo ali.
Mas não é sempre que a gente se tem aí empuxo agindo nas nossas paredes, mas é sempre bom lembrar que ele também se trata de um esforço horizontal ali. E só que os esforços horizontais a gente tem métodos para obtenção desses esforços. Quais são os principais métodos? É proporcional à rigidez. Basicamente, a gente vai ter um exemplo manual ali que a gente vai fazer através desse método para vocês conhecerem. Temos também agora esses métodos sempre vai depender de algum software ali para auxiliar nessa obtenção desses esforços horizontais. Então a gente vai ter o pórtico plano, o pórtico equivalente, o pórtico espacial e também temos a opção de fazer por elementos finitos. Então é legal vocês saberem que existe diferentes métodos para obtenção dos esforços. E quanto mais aqui para próximo do proporcional à rigidez, mais gorduras vai ter esse processo. Então a gente vai obter resultados piores. E quanto mais refinado, né, a gente sair de proporcional mais para frente aqui, a gente vai obter resultados mais refinados e consequentemente resultados menores. Então dependendo do método que você usa aí para obter seus esforços horizontais, você pode estar, como se diz, pesando a mão ali para dimensionar ou aliviando a mão ali para dimensionar. Ok? E basicamente as ações horizontais que agem aí na estrutura é o vento, né, que ele vai exercer uma pressão na fachada ali do nosso edifício e a gente vai ter os esforços oriundos ali ao desaprumo, que é basicamente a estrutura ela começa reta na base, mas independente ali da melhor construtora que seja ali que esteja executando a obra, sempre vai ter um desaprumo ali. E esse desaprumo ele basicamente ele vai gerar, né, um esforço aqui devido à carga sair do seu eixo original e essa carga aqui mais esse braço de alavanca aqui vai gerar um momento, né? Por isso que a gente precisa considerar o desaprumo, porque ele acaba gerando um esforço ali horizontal que acrescenta na estrutura. E o que resulta esses esforços horizontais na nossa estrutura? Basicamente, eles resultam no deslocamento da nossa estrutura, que a gente precisa verificar, que é basicamente o gama Z, o deslocamento no topo e o deslocamento entre pavimentos, que a gente precisa analisar ali. E eles resultam também em momentos e tração nas paredes. E quando resulta a tração ali na alvenaria, a gente precisa armar as paredes ali, colocar aço para resistir essa tração. Agora eu vou colocar um exemplo aqui para vocês pensarem, pessoal. Com base naquilo que eu falei, aqui a gente tem um layout das nossas subestruturas em Y e o vento agindo aqui nessa face, né? Um vento Y agindo. Então a gente vai ter todos esses grupos aqui de subestrutura trabalhando aqui para resistir a esses esforços horizontais. Agora eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e tentassem imaginar aqui quais seriam os grupos aqui que vão resistir mais, vão puxar mais cargas aqui para eles, porque isso é muito importante para vocês aí no dia a dia ir entendendo o comportamento aí da estrutura de alvenaria estrutural. Pensaram, pessoal? Então quando o vento agir ali naquela face, pessoal, a gente vai ter os grupos mais solicitados, vai ser os nossos maiores grupos naquela direção. Então é como mostra aqui na figura. Então os maiores grupos, né, os maiores grupos aqui nessa direção são basicamente os que receberam mais esforços aqui, ó. Aí aquelas pequenas abas ali na estrutura basicamente não receberam quase nada de esforços, pessoal. Então é isso que a gente precisa ficar atentos para fazer uma boa análise da nossa estrutura para ver se está se comportando da maneira que a gente espera. Agora eu vou trazer também uns pontos de atenção que precisamos ficar atentos no nosso dia a dia. Primeiro ponto, são esses toquinhos de parede. Por que precisamos ficar atento? Porque dependendo do número de pavimentos que a gente tiver, pode ser que mesmo grauteando todos esses furos que a gente tem disponível, a gente não atinja
a, a resistência que supere a solicitante ali da parede. Aí a gente precisa pensar no quê? Ou deslocar essas aberturas para aumentar esse grupo, ou se não diminuir o tamanho das nossas janelas para aumentar esse grupo. E se nenhuma dessas duas opções forem viáveis, aí a gente teria que pensar de passar uma viga de concreto nessa região para transmitir, aliviar esse trecho aqui que é crítico, né? Aliviando esse trecho e levando a carga para os grupos que vão conseguir resistir, a gente vai conseguir viabilizar aqui esse ponto. Beleza? Aí o segundo ponto que precisamos ficar atentos são as transições parciais. Onde normalmente isso ocorre? Edifícios grandes ali, prédios, pessoal. Normalmente o pavimento tipo ele se repete, né? Então a gente vai ter o mesmo layout. Só que às vezes quando a gente chega no térreo, devido à entrada da torre, ou o pessoal quer fazer uma área diferente, tipo um lazer, algum espaço ali de uso comum, eles acabam mudando o layout e algumas paredes que existiam, né, no trecho, elas somem, ó, que nem esse ponto aqui, ó. Esse ponto é um ponto aqui que a gente já teria que se pensar numa transição. Aí devido, né, dependendo da quantidade de pavimentos que tem esse trecho, aí já possa ser necessário que a gente precise alojar um pilar aqui nesse ponto e um pilar aqui nesse outro ponto aqui e passar uma viga nesse trecho aqui para resistir os esforços desse ponto. Porque às vezes se a gente apoiar a viga direto aqui de um lado ao outro, o trecho de alvenaria não resiste por conta da alta reação de apoio que... Por conta da alta carga que essa viga está pegando, ela vai gerar uma grande reação ali no apoio que vai exceder a resistência da parede. Então, para a gente garantir uma segurança maior, nesses casos acaba tendo a necessidade de usar pilar ali dependendo da carga. Mas isso a gente vai ter módulos específicos que vamos conseguir fazer uma boa análise desse trecho também. Ok? Além disso, a gente tem que ficar atento também a vigas em balanço, pessoal. A ancoragem dela na nossa estrutura. O que é recomendado? A gente entrar entre 1,5 vezes a 2 vezes o comprimento do balanço aqui para dentro da nossa estrutura. Aí, que nem nessa ponta de baixo aqui, se não tiver a possibilidade de entrar isso, só apoiar aqui na alvenaria seria um ponto crítico. Então já é legal a gente se pensar numa segunda viga aqui, pessoal, para ela fazer o abraçar, para ela apoiar, né, ancorar essa viga que está chegando na fase da alvenaria e também resistir à torção que esse ponto vai ter também. Então é um ponto de atenção. E o outro ponto também é as paredes altas, pessoal. Normalmente em prédios a gente tem lá no topo paredes de reservatórios, que normalmente chega aí 5, 6 metros de altura. Aí a gente precisa ficar atentos também para essas paredes não ter uma esbeltez ali, não ter um risco de flambar ali. Mas vamos ter mais exemplos ali ao decorrer do curso que vocês vão conseguir entender melhor esses pontos. Agora vamos falar um pouco também das verificações que precisamos fazer aqui nos projetos. A primeira que a gente precisa avaliar é o gama Z aqui da nossa estrutura. Então, para a alvenaria o limite é 1,1, pessoal. Não pode passar de 1,1, igual no concreto que a gente pode ter até 1,3. Na alvenaria o máximo é 1,1. Ela não pode ser enquadrada como uma estrutura de nós móveis, porque isso pode representar a ruína da alvenaria. E a segunda verificação que a gente precisa fazer é a verificação do deslocamento ali no topo ali. Aí a gente verifica o deslocamento e compara com o limite da norma. Tem que estar dentro do limite, nunca abaixo. Ok? E a última verificação que a gente faz também aqui na alvenaria é a verificação do estado limite de serviço ali das lajes. Então precisamos ficar atento aos limites da 6118 ali que falam, né? Quando a gente tem alvenaria sobre a laje, o deslocamento máximo é 1, ou quando a gente não tem alvenaria, o deslocamento é outro. Então a gente precisa analisar ponto a ponto ali também. Ok? Vamos falar agora um pouco sobre dimensionamento da alvenaria. Como que a gente chega numa resistência inicial de bloco que a gente precisa? Normalmente a gente tem uma proporção 1 para 1, pessoal. Exemplo, um prédio de 18 pavimentos. 1 para 1. Então, um prédio de 18 PAV, a gente vai começar o primeiro pavimento com 18 MPa de bloco ali de resistência. Então, o primeiro aqui, né, no caso, ó, aqui vai ter 18, ó, 18. Esse segundo também 18, 18, ó. Então a gente sempre vai fazendo uma lógica, 18, 18, 16, 16.
aí 14, 14. A gente sempre vai derrubando a lógica de 2 em 2, até chegar lá em cima com 4 MPa, pessoal. Então, normalmente o chute inicial que a gente dá é esse. Aí, com base, depois que a gente processa, estrutura, vê se está adequado, aí a gente vê de reduzir ou aumentar, caso seja necessário. Mas na maioria dos casos, isso já é basicamente que a gente chega de resultado final. Beleza? Ali é para a gente chegar na resistência de bloco inicial. Agora a gente precisa, falando um pouco aqui sobre dimensionamento da parede. A gente tem aí, simplificadamente, três casos que a gente precisa analisar. O primeiro caso é a compressão simples. Então a gente só vai pegar o esforço horizontal e vai ver se a nossa parede resiste a esse esforço vertical. Se resistiu, beleza. Aí a gente pode avançar para o passo 2 aqui, que seria basicamente o quê? A gente pegar esse esforço normal aqui inicial, ó, pessoal, e somar aqui com a compressão que o vento está gerando nessa parede. Então, na hora que o vento agir nessa face da parede, esse lado aqui vai tracionar e esse lado aqui, ó, pessoal, vai comprimir, ó. Então, vai gerar uma tensão de compressão, ó. Então a gente vai somar as duas aqui, ó, tensão de compressão oriunda do vento, mais a tensão normal. Aí a gente vai verificar se essa parede ainda está resistindo, né? Se esse esforço de compressão não está excedendo a resistência da parede. E esse segundo caso a gente chama de flexo-compressão, que é basicamente a combinação do esforço de compressão do vento mais o esforço de compressão das cargas verticais. Se os dois casos estão atendendo, a gente vai para o último caso aqui, que é basicamente dimensionar as paredes que estão tracionando com aço. Então a gente aplica o vento na parede. Se caso a parede gerou tração, pessoal, a gente precisa armar aqui, dimensionar um AS aqui desse trecho. Aí a gente distribui a armadura nesse trecho. Se caso a parede não gerou tração, aí a gente não precisa armar o trecho. Beleza? Aqui do lado eu deixei uma imagem também para exemplificar. Se o vento está agindo aqui nessa direção aqui, ó, o lado que está agindo o vento vai tracionar e o outro lado vai comprimir. Se a gente inverter o vento, aí inverte a lógica também. O lado que o vento bate vai tracionar e o outro vai comprimir. Beleza? Dimensionando a estrutura ali, a gente precisa avaliar o cisalhamento. Então a gente vai pegar aqui na tabela de norma a resistência do cisalhamento de acordo aqui com a resistência da nossa argamassa. A gente vai chegar no quanto a parede resiste ao cisalhamento. Aí a gente vai comparar com o esforço de cisalhamento aqui que está ocorrendo na estrutura. Na maioria dos casos atende, mas se caso não atender, a gente precisa armar essa parede aí para resistir ao cisalhamento. Normalmente o pessoal aí, o que existe aí para armadura de cisalhamento de parede é Murfor. Mas as canaletas intermediárias também tem uma função aí de resistir um pouco ao cisalhamento, pessoal. Beleza? Estando tudo ok, aí a gente pode também já partir para o dimensionamento das vergas, que basicamente é o que? A gente vai pegar a carga ali que está agindo sobre essa verga e vai dimensionar essa verga e a flexão simples. Aí dimensionando a flexão simples, a gente vai chegar numa área de aço necessária aí que a gente vai detalhar, pessoal. Beleza? Na aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Não se preocupem com a velocidade que foi passado esse conteúdo, porque ao decorrer do curso a gente vai estar explorando cada ponto ali que foi abordado.